Pai amado, nós nos aproximamos agora sem pressa, como quem atravessa um jardim ao entardecer, sentindo o vento tocar o rosto e lembrando que não estamos sozinhos. Recebe o teu filho e a tua filha exatamente como estão neste instante, sem máscaras, sem a necessidade de parecer forte, sem a obrigação de ter todas as respostas. Vai aquietando a respiração, vai desacelerando os pensamentos, vai soltando os ombros que passaram o dia carregando pesos invisíveis. Espírito Santo, toca agora onde ninguém consegue tocar, onde a tensão derrama descanso, onde a preocupação planta confiança, onde a culpa revela a graça. Senhor, ensina-nos a fazer as pazes com o lugar onde estamos, não como quem desiste da vida, mas como quem reconhece que Tu estás presente aqui. Que este dia, com suas partes bonitas e com suas partes difíceis, não escapou do Teu olhar. Porque quando o coração entende que não está perdido, mesmo sem entender o caminho, algo começa a florescer por dentro. Pai, há sonhos que ainda não aconteceram, há respostas que ainda não chegaram, há áreas da vida que parecem inacabadas. Mas a Tua palavra nos ensina que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, nesta noite, nós entregamos a ansiedade de precisar controlar o amanhã. Ensina-nos a confiar que existe direção mesmo quando não enxergamos o mapa. Como uma ovelha que não sabe para onde vai, mas reconhece a voz do pastor. Faz o nosso coração descansar na Tua condução. Senhor, coloca agora sobre a mente do Teu filho e da Tua filha pensamentos que vêm do céu. Que enquanto o corpo adormece, a alma seja lavada pela verdade. Que nada está fora do Teu governo, que nenhuma oração ficou esquecida, que nenhum detalhe da vida está sem propósito. Troca a pergunta, e se der errado? Pela certeza silenciosa de que Tu estás trabalhando em todas as coisas, para o bem daqueles que Te amam. E se durante o dia vieram pensamentos de acusação, se houve momentos em que o coração se sentiu insuficiente, lembra-nos agora que não somos definidos pelos nossos piores momentos, porque em Cristo nós fomos feitos novos. Pai, há marés dentro de nós, dias de força e dias de fraqueza, momentos de fé e momentos de silêncio. E mesmo assim o Teu amor não muda. Como o mar que continua ali, mesmo quando a superfície está agitada, a Tua presença permanece constante. Ensina-nos a olhar para nós mesmos com a mesma misericórdia com que o Senhor nos olha. Que o Teu filho e a Tua filha sintam agora que são aceitos, que são vistos, que são profundamente amados, não pelo que produziram hoje, mas por quem são em Ti. Senhor, visita agora cada área da vida, a casa, a família, o trabalho, os sonhos, as decisões que precisam ser tomadas. Coloca ordem onde há confusão, traz clareza sem pressão, mostra o próximo passo sem gerar medo. E enquanto o sono chega, que seja como entrar em um lugar seguro, como deitar em pastos verdejantes da alma. Guarda a mente de todo o pensamento acelerado. Guarda o coração de toda inquietação. Guarda o corpo de toda opressão. Que anjos do Senhor acampem ao redor deste quarto. Que a atmosfera seja tomada por uma paz que não pode ser explicada. Pai, nós não precisamos que tudo esteja resolvido hoje para descansar, porque a nossa esperança não está nas respostas, mas em Ti. E agora, bem devagar, nós colocamos diante de Ti aquilo que mais pesa, aquela situação que volta à mente, aquela pessoa que precisa de cuidado, aquela área que parece travada. E declaramos, em silêncio e fé: Tu estás cuidando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não entendemos. Que nasça dentro de nós uma gratidão mansa
pela vida, pelo cuidado diário, pelas pequenas evidências do teu amor, pelas portas que se fecharam e nos protegeram pelas que irão se abrir no tempo certo. Faz o teu filho e a tua filha dormirem com a sensação de que estão sendo conduzidos, como alguém que é levado nos braços. E se durante a noite houver sonhos, que sejam leves. Se houver despertar, que seja envolvido pela tua presença. Se houver lágrimas escondidas, que sejam recolhidas pelo Senhor. Porque até enquanto dormimos, tu trabalhas por nós. E agora, com o coração mais calmo, com a mente mais silenciosa, com a alma sendo coberta por essa paz, nós permanecemos aqui, na tua presença, sem pressa de sair. E nesse silêncio que não é vazio, mas cheio da tua presença, nós permanecemos, Senhor, como uma criança que adormeceu no colo e nem percebeu o momento exato em que o cansaço foi vencido pelo cuidado. Continua falando conosco onde as palavras já não chegam. Há memórias que ainda doem quando são tocadas. Há decisões que foram tomadas no escuro. Há sementes plantadas em lágrimas que ainda não vimos florescer. Mas tu és o Deus que trabalha debaixo da terra, no lugar onde ninguém vê. Assim como a raiz cresce no secreto antes de existir fruto no visível, o Senhor está agindo agora nas áreas mais profundas da vida do teu filho e da tua filha. Vai curando, Pai, as interpretações erradas que fizemos de nós mesmos. Aquelas frases que se repetem por dentro. Eu não consigo. Eu não sou o suficiente. Eu sempre estrago tudo. Substitui pela tua verdade, que é viva e eficaz. Tu és minha obra. Tu és escolhido. Tu és amado com amor eterno. Que essa verdade não fique apenas na mente, mas desça como óleo sobre o coração, acalmando as emoções, reorganizando os sentimentos, trazendo descanso para a identidade. Senhor, ensina-nos a viver um dia de cada vez, sem a pressão de resolver a vida inteira antes de dormir, porque a tua palavra diz que o amanhã trará o seu próprio cuidado. Então agora nós devolvemos ao Senhor as expectativas que colocaram sobre nós, as cobranças que carregamos em silêncio, a necessidade de sermos fortes o tempo todo. Não precisamos vigiar a noite inteira, porque o guarda de Israel não dorme. Não precisamos manter tudo sob controle, porque o governo está sobre os teus ombros. E enquanto o corpo relaxa sobre a cama, que a alma relaxe dentro da tua vontade. Pai querido, há pessoas que estão ouvindo esta oração com o coração cansado de tentar acertar, cansadas de lutar contra pensamentos que não param, cansadas de parecer bem por fora e se sentirem em pedaços por dentro. Vai ao encontro delas agora. Senta ao lado dessa cama, como fizeste no caminho com os discípulos que estavam tristes e confusos. Aproxima-te sem fazer barulho e começa a aquecer o coração outra vez. Faz arder de novo a esperança. Mostra que a história não terminou. Mostra que o que parece atraso muitas vezes é livramento. Mostra que o silêncio não é abandono, é cuidado que está sendo preparado. Senhor, ensina-nos a reconhecer os pequenos sinais do teu amor. O livramento que nem percebemos, a força que veio quando achávamos que não conseguiríamos, a porta que se abriu no último instante, o abraço que chegou na hora certa. Nada disso foi acaso. Tudo foi a tua mão. E agora, nós escolhemos descansar nessa certeza. Tu estás conduzindo. Mesmo quando a mente tenta voltar para as preocupações, nós a trazemos de volta, com mansidão, para a tua presença, como quem coloca a cabeça novamente no travesseiro depois de um pensamento inquieto e sussurra para si: Ele está cuidando. Pai, cobre este lugar com a tua paz, que cada parede deste quarto seja testemunha da tua presença, que o ar seja leve, que a atmosfera seja tomada por descanso. Repreende todo o medo noturno,
toda opressão que tenta agir no invisível, todo pensamento de acusação. Aqui é lugar de habitação do Senhor. Aqui é lugar de filhos e filhas guardados pelo Altíssimo, e que o sono venha como um presente, não como fuga, mas como confiança. Confiança de que o dia terminou nas tuas mãos. Confiança de que a vida está segura em ti. Confiança de que existe um futuro preparado, mesmo que ainda não possamos vê-lo. Pai amado, nós te agradecemos pelo que entendemos, pelo que ainda não entendemos, pelo que chegou, pelo que não chegou, pelo que o Senhor permitiu e pelo que o Senhor não deixou acontecer. Obrigado porque a tua fidelidade não depende do nosso desempenho. Obrigado porque o teu amor não oscila com as nossas emoções. Obrigado porque enquanto dormimos, o Senhor continua sendo Deus. E agora, que o último pensamento antes do sono seja um encontro contigo. Não um esforço, não uma obrigação, mas um repouso, como quem se deita em águas tranquilas por dentro. Permanece conosco neste quarto, permanece dentro do coração, permanece nos sonhos, e que a noite seja um tempo de restauração, de cura e de renovação silenciosa. E quando o novo dia nascer, que o teu filho e a tua filha despertem com a sensação de que foram visitados pelo céu, mesmo que não saibam explicar por quê. Que acordem mais leves, mais inteiros, mais seguros, porque foram sustentados por ti durante toda a noite e continuam sendo sustentados agora. Então permanece, Senhor, nesse lugar onde as palavras já não são necessárias, onde só o teu Espírito intercede com gemidos que não podem ser traduzidos pela linguagem humana. Há uma quietude se formando agora, como a superfície de um lago ao amanhecer, quando o vento para de soprar e tudo fica perfeitamente refletido. Que assim fique a alma do teu filho e da tua filha, sem distorções, sem agitação, apenas refletindo a tua presença. Pai, se houve hoje algum peso que ficou preso no peito, nós entregamos. Se houve alguma conversa que feriu, algum pensamento que acusou, algum medo que tentou crescer em silêncio, nós colocamos tudo aos teus pés. Não levaremos isso para dentro da noite, porque a noite foi criada para o descanso. E o descanso é um ato de fé. É dizer sem palavras: Deus está cuidando enquanto eu não posso fazer nada. Ensina-nos esse descanso que não é apenas físico, mas espiritual. Aquele descanso de quem parou de tentar salvar a si mesmo e decidiu confiar completamente na tua graça. Senhor amado, vai visitando agora as áreas mais escondidas do coração. Aquela parte que ainda tem medo do futuro. Aquela parte que se sente sozinha mesmo cercada de pessoas. Aquela parte que ainda não conseguiu se perdoar. Coloca luz com ternura, não com acusação. Porque a tua luz não expõe para envergonhar. Ela revela para curar. E que nesse momento, o teu filho e a tua filha sintam algo muito simples e muito profundo. Eles não precisam ter tudo resolvido para serem profundamente amados. Eles não precisam ser perfeitos para serem cuidados. Eles não precisam ser fortes para serem sustentados. Pai, que o coração comece a te ouvir como quem ouve um sussurro. Eu estou aqui. Eu nunca saí. Azulut, eu continuo segurando a tua mão, mesmo quando houve distração, mesmo quando houve dúvida, mesmo quando houve silêncio na oração. Tu permaneceste fiel. Agora derrama sobre esta noite um espírito de confiança. Que os pensamentos sobre o amanhã se dissolvam como névoa diante do sol. Que as imagens de preocupação sejam substituídas por lembranças da tua fidelidade. Traz à memória aquilo que dá esperança, as vezes em que parecia impossível e o Senhor fez. As vezes em que não havia saída e o Senhor abriu caminho. As vezes em que faltou força e o Senhor carregou no colo.
Tu és o mesmo e continuarás sendo. Senhor, abençoa o corpo que se deita, cada músculo relaxando, cada batimento desacelerando, cada célula recebendo descanso. Que o sono seja profundo e reparador. Que não haja sobressaltos. Que a mente não fique presa em ciclos de pensamentos, mas que seja como uma casa em segurança, com as luzes suavemente apagadas e o coração em paz. E enquanto o teu filho e a tua filha dormem, vai alinhando caminhos, vai preparando encontros, vai organizando detalhes que eles nem imaginam, vai respondendo orações que já foram feitas há tanto tempo, vai trabalhando naquilo que eles entregaram hoje aqui, porque o Senhor é especialista em agir no invisível. Pai querido, se existir algum sentimento de incapacidade, transforma em dependência de Ti. Se existir algum sentimento de pressa, transforma em confiança no Teu tempo. Se existir algum sentimento de vazio, preenche com a Tua presença. Que esta noite seja um marco silencioso. Uma noite em que algo foi reorganizado por dentro. Uma noite em que o coração encontrou um lugar de repouso em Deus. E quando o sol novo dia chegar, que haja uma leve percepção de que algo mudou. Talvez não nas circunstâncias, mas na forma de olhar para elas. Mais fé, menos medo, mais entrega, menos controle, mais gratidão, menos peso. Porque quem dorme nos teus braços acorda diferente. Agora, Pai, nós permanecemos aqui sem pressa de terminar, porque a Tua presença é o nosso lugar seguro. Continua cobrindo com a Tua paz, continua restaurando, continua falando ao coração, continua guardando os sonhos, continua sendo tudo aquilo que precisamos, e que o silêncio desta noite seja cheio da Tua voz. E agora, Senhor, neste ponto em que o coração já está rendido, em que a mente já não resiste e a alma já encontrou o Teu colo, nós não queremos apenas descansar, nós queremos ser cheios. Sopra, Espírito Santo, sopra como vento manso dentro deste quarto. Sopra sobre cada pensamento que ainda tenta se levantar. Sopra sobre cada área da vida que precisa de vida nova. Assim como no princípio o Teu Espírito pairava sobre as águas, paira agora sobre o interior do Teu filho e da Tua filha, trazendo ordem onde houve confusão, luz onde houve sombras, calor onde houve frieza. Espírito de Deus, vem como fogo que não consome, mas purifica. Queima toda raiz de medo, queima toda palavra contrária à Tua verdade. Queima toda lembrança que ainda aprisiona, e que esse fogo não traga inquietação, mas santidade, cura e liberdade. Enche, Senhor, enche até transbordar. Que não seja apenas uma visita, mas uma habitação. Que o coração se torne morada viva da Tua presença. Que a mente seja lavada pela Tua palavra. Que o corpo seja fortalecido pelo Teu poder. Que os sonhos desta noite sejam tocados pelo céu. Pai, batiza novamente com o Teu Espírito. Renova-se na alegria da salvação. Restaura a sensibilidade à Tua voz. Tira toda a apatia espiritual. Tira todo o cansaço da caminhada. Tira toda a frieza na fé. E coloca uma chama viva, constante, suave e inextinguível. Que haja agora um abraço do céu tão real que o Teu filho e a Tua filha sintam como se estivessem sendo envolvidos por Teus braços. Que lágrimas silenciosas sejam transformadas em descanso. Que suspiros sejam transformados em adoração. Que o coração diga, mesmo sem palavras: Tu és tudo o que eu preciso. Espírito Santo, intercede por aquilo que não sabemos pedir. Visita as áreas que foram esquecidas. Vai onde a consciência não alcança. Leva cura às memórias. Leva vida aos sonhos que parecem adormecidos. Leva a esperança
aos lugares que pareciam encerrados. Senhor, nós consagramos esta noite a Ti. Consagramos este sono. Consagramos este quarto. Consagramos este coração. Que tudo aqui pertença a Ti. Que anjos do Senhor permaneçam ao redor, guardando, protegendo, ministrando. Que nenhuma seta do inimigo encontre acesso. Que nenhuma opressão tenha espaço, porque este lugar está marcado pela Tua presença. E agora, Pai, com o coração aquecido, com a alma em paz e com o espírito fortalecido, nós descansamos. Descansamos na Tua fidelidade. Descansamos no Teu amor. Descansamos na certeza de que o Senhor está trabalhando em todas as coisas. Que o último suspiro antes do sono seja de gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão pelo cuidado. Gratidão pela cruz. Gratidão porque pertencemos a Ti. E quando os olhos se abrirem em um novo dia, que haja uma nova medida de fé, uma nova força e uma nova alegria, não porque tudo mudou por fora, mas porque fomos visitados por dentro. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te entregamos tudo e declaramos que a nossa vida está escondida em Cristo, segura para sempre. Esta oração, este descanso, esta entrega e esta esperança, nós colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, neste momento silencioso eu me aproximo de Ti, e junto comigo chega também o coração desta pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces a história dela melhor do que qualquer pessoa. Conheces os pensamentos que vieram hoje, as preocupações que pesaram no peito, as perguntas que ficaram sem resposta. Nada está escondido dos Teus olhos. Senhor, enquanto esta pessoa se aquieta diante de Ti, envolve agora cada parte do seu ser com a Tua presença. Que a paz que vem do alto comece a tocar sua mente. Que o Teu Espírito alcance seus pensamentos. Que a Tua luz entre nos lugares do coração que estavam escuros. Porque a Tua palavra diz que quando a luz chega, as trevas não podem permanecer. Pai, existem momentos em que o ser humano se sente fraco, momentos em que o corpo parece pesado, em que a alma parece cansada, em que a esperança parece distante. Mas Tu és o Deus que renova as forças. Tu és o Deus que toca o interior do homem e da mulher e transforma aquilo que parecia impossível. Por isso agora eu Te peço, visita profundamente o interior deste filho e desta filha que ora neste momento. Que o Teu Espírito Santo caminhe suavemente por cada pensamento, por cada emoção, por cada lembrança. Onde existe inquietação, planta a Tua paz. Onde existe dor, derrama o Teu consolo. Onde existe enfermidade no corpo, toca agora com o Teu poder de restauração. A Tua palavra declara que Tu és aquele que cura, que restaura, que fortalece, e nós confiamos nisso. Senhor, enquanto esta pessoa ouve esta oração, que algo profundo comece a acontecer dentro dela. Que a Tua presença percorra cada parte do seu ser, como uma luz que atravessa cada canto da alma. Que a Tua paz alcance a mente. Que a Tua presença alcance o coração. Que a Tua vida alcance o corpo. Assim como o sol nasce todas as manhãs trazendo nova luz à terra, deixa que a Tua presença agora ilumine o interior deste filho e desta filha. Que cada célula do corpo receba vida. Que cada pensamento seja reorganizado pela Tua verdade. Que cada emoção encontre descanso em Ti. Porque quando o Senhor toca uma vida, tudo começa a se alinhar novamente. Pai, se existe tristeza escondida, abraça. Se existe medo guardado, acalma. Se existe ansiedade no coração,
Silencia com a tua paz. Talvez esta pessoa tenha passado o dia inteiro carregando coisas que ninguém viu. Talvez tenha lutado em silêncio. Talvez tenha tentado ser forte diante de todos. Mas diante de ti não precisamos fingir. Diante de ti, podemos simplesmente descansar. Então agora, Senhor, ensina este coração a se render à tua presença. Não como alguém que desiste da vida, mas como alguém que descansa nas mãos do Pai. Porque quando entregamos tudo a ti, tu começas a agir onde nós não conseguimos. E enquanto esta pessoa permanece aqui, ouvindo estas palavras, deixa que a tua presença continue descendo suavemente sobre ela, como um manto de paz, como um abraço que envolve o coração, como uma luz que atravessa a alma. Pai, tu és a fonte da vida. Tudo que existe foi criado por ti e para ti. Nada foge do teu domínio, nada escapa do teu cuidado. E por isso nós declaramos que a tua vida também alcança agora este filho e esta filha. Que a tua presença comece a restaurar aquilo que estava cansado. Que a tua verdade comece a renovar aquilo que estava confuso. Que a tua paz comece a substituir toda a inquietação. Senhor, que este momento seja um encontro real contigo. Que esta pessoa perceba, ainda que em silêncio, que tu estás perto. Mais perto do que qualquer pensamento, mais perto do que qualquer medo, mais perto do que qualquer preocupação, porque tu és um Deus que não abandona os teus filhos. Tu és um Deus que permanece. Tu és um Deus que cuida. E agora, enquanto o coração desta pessoa se aquieta diante de ti, que a gratidão comece a nascer suavemente dentro dela. Gratidão pela vida. Gratidão pela tua presença. Gratidão pelo cuidado invisível que tu tens demonstrado todos os dias, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias confusos, mesmo nos dias em que parecia que tu estavas em silêncio. Tu estavas ali, guardando, protegendo, conduzindo. Pai, que esta pessoa sinta agora que não está sozinha, que existe um Deus vivo cuidando da sua história, que existe um Pai Celestial sustentando cada passo da sua caminhada, e que existe um amor eterno envolvendo sua vida neste momento. Respira fundo agora e deixa o coração simplesmente descansar na presença de Deus. Pai amado, neste momento em que este filho e esta filha permanecem quietos diante de ti, permite que o teu Espírito continue trabalhando suavemente dentro deles. Há coisas que os olhos humanos não conseguem ver, mas tu vês. Há dores que não foram contadas a ninguém, mas tu conheces. Há pensamentos que nem sempre conseguimos explicar, mas nenhum deles está escondido de ti. Por isso agora, Senhor, continua caminhando pelo interior deste coração. Que a tua presença alcance cada memória que ainda carrega peso, cada preocupação que insiste em voltar, cada pensamento que tira a paz. Porque quando a tua luz entra em um lugar da alma, esse lugar nunca mais é o mesmo. Pai, a tua palavra diz que tu sondas o coração e conheces os caminhos da mente. E por isso nós te pedimos, toca agora a mente deste filho e desta filha. Que todo pensamento inquieto encontre descanso em ti. Que toda voz de acusação seja silenciada pela tua verdade. Que toda mentira que trouxe medo seja substituída pela tua palavra. Porque tu és o Deus que traz clareza onde havia confusão. Tu és o Deus que traz direção onde havia dúvida. Senhor, talvez esta pessoa tenha chegado até aqui carregando preocupações sobre a própria vida. Talvez existam perguntas sobre o futuro. Talvez existam lutas dentro da família. Talvez existam questões no corpo que trouxeram medo. Mas agora, nós colocamos tudo diante de ti. Nada é grande demais para o teu poder. Nada é complicado demais para a tua sabedoria.
Nada é perdido demais para a tua restauração. Pai, visita agora o corpo deste filho e desta filha. Tu és o Criador de cada parte do nosso ser. Cada osso, cada órgão, cada célula existe porque tu sopraste vida. Então toca agora com o teu poder restaurador. Se existe enfermidade, que a tua presença alcance. Se existe fraqueza, que a tua força renove. Se existe cansaço profundo, que o teu espírito traga vigor. Que a tua vida percorra o corpo inteiro. Que a tua paz percorra a mente. Que a tua presença envolva completamente esta pessoa agora. Pai, assim como uma fonte de água pura lava aquilo que estava sujo, deixa que a tua presença agora lave o interior desta alma. Que pensamentos pesados sejam levados embora. Que sentimentos de culpa sejam entregues aos teus pés. Que aquilo que não precisa mais ser carregado seja deixado diante de ti, porque tu não nos chamaste para viver oprimidos. Tu nos chamaste para viver livres. Livres na verdade. Livres na tua presença. Livres no teu amor. Senhor, enquanto este momento continua, que o teu Espírito comece a trazer uma sensação profunda de descanso, não apenas no corpo, mas no coração, como se o peso estivesse sendo retirado devagar, como se as mãos do próprio Deus estivessem segurando a vida desta pessoa. Porque é exatamente isso que acontece quando confiamos em Ti. Tu sustentas, Tu guardas, Tu conduzes. Pai amado, que este filho e esta filha percebam algo importante agora. Eles não caminham sozinhos, mesmo nos dias em que tudo parecia difícil, mesmo nas noites em que o coração parecia apertado, mesmo nos momentos em que parecia que ninguém entendia o que estavam vivendo. Tu estavas ali, guardando, protegendo, acompanhando cada passo. E continuarás, porque o teu amor não é temporário, o teu cuidado não falha, a tua fidelidade não muda. Senhor, ensina este coração a descansar em Ti, a confiar que o amanhã está nas Tuas mãos, a lembrar que a história ainda está sendo escrita, que aquilo que hoje parece difícil pode se tornar testemunho amanhã. Que aquilo que hoje parece uma luta pode se tornar vitória no tempo certo. Pai, que a gratidão comece a florescer suavemente dentro deste coração. Gratidão pelo ar que entra nos pulmões. Gratidão pela vida que ainda pulsa. Gratidão pela Tua presença que nunca abandona. Gratidão porque mesmo quando não entendemos tudo, Tu continuas conduzindo. E enquanto esta pessoa permanece aqui, deixa que uma paz profunda continue descendo. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das respostas. Uma paz que nasce simplesmente porque tu estás presente. Que o coração se acalme. Que os pensamentos desacelerem. Que a alma encontre descanso no teu amor. Pai querido, colocamos agora toda a vida deste filho e desta filha em Tuas mãos. Os sonhos, as preocupações, as decisões, os caminhos que ainda virão. Guarda cada área da vida deles. Protege a mente, fortalece o coração e enche completamente este lugar com a Tua presença. Que ao permanecer nesse momento de quietude, eles sintam que estão seguros em Ti. Seguros no cuidado do Pai, seguros na fidelidade do Senhor, seguros no amor que nunca falha. Agora respira devagar e deixa o coração descansar na presença de Deus. Se desejar, permaneça alguns instantes apenas sentindo essa paz, porque o Senhor está aqui e Ele continua cuidando de você. Pai amado, enquanto este momento continua em silêncio diante de Ti, deixa que o Teu Espírito Santo caminhe ainda mais fundo no interior deste filho e desta filha. Existem lugares dentro do coração humano que nem sempre sabemos explicar. Lugares formados por lembranças, experiências
alegrias e também por feridas. Mas tu conheces todos esses lugares. Tu conheces aquilo que foi vivido há muitos anos. Tu conheces aquilo que aconteceu hoje. Tu conheces até mesmo aquilo que ainda está por vir. Por isso agora, Senhor, visita cada parte do interior desta pessoa. Que a tua presença alcance as memórias que ainda trazem dor. Que o teu amor toque os pensamentos que ainda carregam medo. Que a tua verdade entre onde existia confusão. Porque quando o Senhor entra em um lugar da nossa vida, esse lugar começa a ser restaurado. Pai, muitas vezes o ser humano tenta carregar tudo sozinho. Tenta resolver tudo com sua própria força. Tenta esconder o que está sentindo. Tenta seguir em frente mesmo quando o coração está cansado. Mas o Senhor nunca pediu que vivêssemos assim. O Senhor nos convidou a lançar sobre ti todas as nossas preocupações. E é exatamente isso que fazemos agora. Tudo aquilo que pesa no coração deste filho e desta filha, nós entregamos nas tuas mãos. As preocupações com o amanhã, as decisões que precisam ser tomadas, as situações que parecem difíceis, tudo está diante de ti. Porque quando algo chega às tuas mãos, já não precisa mais permanecer como peso em nossos ombros. Senhor, deixa que agora uma paz profunda continue envolvendo esta pessoa. Uma paz que entra suavemente na mente. Uma paz que desacelera os pensamentos. Uma paz que acalma o coração. Como se o próprio Deus estivesse colocando as mãos sobre a vida deste filho e desta filha e dizendo: eu estou cuidando de você. Pai, que este filho e esta filha percebam algo muito importante agora. Eles não estão abandonados na vida. Existe um Deus que acompanha cada passo. Existe um Deus que vê cada lágrima. Existe um Deus que conhece cada batalha silenciosa. E esse Deus continua trabalhando, mesmo quando os olhos humanos não conseguem perceber. Senhor, permite que agora uma sensação profunda de segurança nasça dentro deste coração. Como uma criança que repousa tranquila nos braços do Pai, sem medo, sem ansiedade, sem precisar entender tudo, apenas confiando. Porque confiar em Ti transforma o interior do homem e da mulher. Pai amado, se existe cansaço no corpo deste filho ou desta filha, renova agora as forças. Se existe peso na mente, traz descanso. Se existe dor na alma, derrama consolo. Se existe enfermidade no corpo, toca com o teu poder restaurador. Que a tua vida percorra agora cada parte do corpo desta pessoa. Que a tua presença alcance cada célula. Que a tua paz percorra cada pensamento. Porque tu és o Deus que restaura aquilo que parecia enfraquecido. Tu és o Deus que fortalece aquilo que parecia quebrado. Tu és o Deus que traz vida onde parecia haver desgaste. Pai, colocamos diante de Ti também os caminhos desta pessoa, o futuro que ela ainda não conhece, as portas que ainda irão se abrir, as decisões que ainda virão. Guia cada passo, ilumina cada escolha, protege cada caminho. Que nenhuma decisão seja tomada longe da Tua direção. Que nenhuma porta seja aberta sem a Tua mão. Que nenhum caminho seja seguido sem a Tua luz. Senhor, enquanto esta pessoa permanece aqui em quietude, deixa que uma gratidão profunda comece a nascer dentro dela. Gratidão porque o Senhor tem cuidado da sua história. Gratidão porque o Senhor nunca abandonou o seu caminho. Gratidão porque mesmo nos dias difíceis, a Tua mão continuou sustentando. Talvez muitas coisas ainda estejam sendo resolvidas. Talvez algumas respostas ainda estejam chegando. Mas uma coisa é certa: Tu continuas fiel. E por isso, o coração pode descansar. Pai querido, colocamos agora a vida deste filho e desta filha completamente em Tuas mãos. Guarda a mente deles. Protege o coração deles.
fortalece o espírito deles. Que a tua presença permaneça envolvendo cada parte da sua vida. Que a paz que vem do Senhor permaneça dentro deles. E que, enquanto o coração se aquieta diante de ti, esta pessoa sinta que está segura no cuidado do Pai. Porque tu és o Deus que sustenta. Tu és o Deus que protege. Tu és o Deus que conduz cada passo. E agora, enquanto esta pessoa permanece nesse silêncio diante de ti, que a tua paz continue repousando sobre ela e que o coração possa simplesmente descansar na tua presença. Em nome do Jesus Cristo, aquele que veio em teu nome. Amém. Pai amado, neste momento silencioso eu me aproximo de ti. E junto comigo chega também o coração desta pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces a história dela melhor do que qualquer pessoa. Conheces os pensamentos que vieram hoje, as preocupações que pesaram no peito, as perguntas que ficaram sem resposta. Nada está escondido dos teus olhos. Senhor, enquanto esta pessoa se aquieta diante de ti, envolve agora cada parte do seu ser com a tua presença. Que a paz que vem do alto comece a tocar sua mente. Que o teu espírito alcance seus pensamentos. Que a tua luz entre nos lugares do coração que estavam escuros. Porque a tua palavra diz que quando a luz chega, as trevas não podem permanecer. Pai, existem momentos em que o ser humano se sente fraco. Momentos em que o corpo parece pesado. Em que a alma parece cansada, em que a esperança parece distante. Mas tu és o Deus que renova as forças. Tu és o Deus que toca o interior do homem e da mulher e transforma aquilo que parecia impossível. Por isso agora eu te peço, visita profundamente o interior deste filho e desta filha que ora neste momento. Que o teu Espírito Santo caminhe suavemente por cada pensamento, por cada emoção, por cada lembrança. Onde existe inquietação, planta a tua paz. Onde existe dor, derrama o teu consolo. Onde existe enfermidade no corpo, toca agora com o teu poder de restauração. A tua palavra declara que tu és aquele que cura, que restaura, que fortalece, e nós confiamos nisso. Senhor, enquanto esta pessoa ouve esta oração, que algo profundo comece a acontecer dentro dela. Que a tua presença percorra cada parte do seu ser, como uma luz que atravessa cada canto da alma. Que a tua paz alcance a mente. Que a tua presença alcance o coração. Que a tua vida alcance o corpo. Assim como o sol nasce todas as manhãs trazendo nova luz à terra, deixa que a tua presença agora ilumine o interior deste filho e desta filha. Que cada célula do corpo receba vida. Que cada pensamento seja reorganizado pela tua verdade. Que cada emoção encontre descanso em ti. Porque quando o Senhor toca uma vida, tudo começa a se alinhar novamente. Pai, se existe tristeza escondida, abraça. Se existe medo guardado, acalma. Se existe ansiedade no coração, silencia com a tua paz. Talvez esta pessoa tenha passado o dia inteiro carregando coisas que ninguém viu. Talvez tenha lutado em silêncio. Talvez tenha tentado ser forte diante de todos. Mas diante de ti não precisamos fingir. Diante de ti, podemos simplesmente descansar. Então agora, Senhor, ensina este coração a se render à tua presença. Não como alguém que desiste da vida, mas como alguém que descansa nas mãos do Pai. Porque quando entregamos tudo a ti, tu começas a agir onde nós não conseguimos. E enquanto esta pessoa permanece aqui, ouvindo estas palavras, deixa que a tua presença continue descendo suavemente sobre ela, como um manto de paz.
como um abraço que envolve o coração, como uma luz que atravessa a alma. Pai, Tu és a fonte da vida. Tudo que existe foi criado por Ti e para Ti. Nada foge do Teu domínio, nada escapa do Teu cuidado. E por isso nós declaramos que a Tua vida também alcança agora este filho e esta filha. Que a Tua presença comece a restaurar aquilo que estava cansado. Que a Tua verdade comece a renovar aquilo que estava confuso. Que a Tua paz comece a substituir toda a inquietação. Senhor, que este momento seja um encontro real contigo. Que esta pessoa perceba, ainda que em silêncio, que Tu estás perto. Mais perto do que qualquer pensamento. Mais perto do que qualquer medo. Mais perto do que qualquer preocupação. Porque Tu és um Deus que não abandona os Teus filhos. Tu és um Deus que permanece. Tu és um Deus que cuida. E agora, enquanto o coração desta pessoa se aquieta diante de Ti, que a gratidão comece a nascer suavemente dentro dela. Gratidão pela vida. Gratidão pela Tua presença. Gratidão pelo cuidado invisível que Tu tens demonstrado todos os dias, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias confusos, mesmo nos dias em que parecia que Tu estavas em silêncio. Tu estavas ali, guardando, protegendo, conduzindo. Pai, que esta pessoa sinta agora que não está sozinha, que existe um Deus vivo cuidando da sua história, que existe um Pai Celestial sustentando cada passo da sua caminhada, e que existe um amor eterno envolvendo sua vida neste momento. Respira fundo agora e deixa o coração simplesmente descansar na presença de Deus. Pai amado, neste momento em que este filho e esta filha permanecem quietos diante de Ti, permite que o Teu Espírito continue trabalhando suavemente dentro deles. Há coisas que os olhos humanos não conseguem ver, mas Tu vês. Há dores que não foram contadas a ninguém, mas Tu conheces. Há pensamentos que nem sempre conseguimos explicar, mas nenhum deles está escondido de Ti. Por isso agora, Senhor, continua caminhando pelo interior deste coração. Que a Tua presença alcance cada memória que ainda carrega peso, cada preocupação que insiste em voltar, cada pensamento que tira a paz. Porque quando a Tua luz entra em um lugar da alma, esse lugar nunca mais é o mesmo. Pai, a Tua palavra diz que Tu sondas o coração e conheces os caminhos da mente. E por isso nós Te pedimos, toca agora a mente deste filho e desta filha. Que todo pensamento inquieto encontre descanso em Ti. Que toda voz de acusação seja silenciada pela Tua verdade. Que toda mentira que trouxe medo seja substituída pela Tua palavra. Porque Tu és o Deus que traz clareza onde havia confusão. Tu és o Deus que traz direção onde havia dúvida. Senhor, talvez esta pessoa tenha chegado até aqui carregando preocupações sobre a própria vida. Talvez existam perguntas sobre o futuro. Talvez existam lutas dentro da família. Talvez existam questões no corpo que trouxeram medo. Mas agora, nós colocamos tudo diante de Ti. Nada é grande demais para o Teu poder. Nada é complicado demais para a Tua sabedoria. Nada é perdido demais para a Tua restauração. Pai, visita agora o corpo deste filho e desta filha. Tu és o Criador de cada parte do nosso ser. Cada osso, cada órgão, cada célula existe porque Tu sopraste vida. Então toca agora com o Teu poder restaurador. Se existe enfermidade, que a Tua presença alcance. Se existe fraqueza, que a Tua força renove. Se existe cansaço profundo, que o Teu Espírito traga vigor. Que a Tua vida percorra o corpo inteiro. Que a Tua paz percorra a mente. Que a Tua presença envolva completamente esta pessoa agora. Pai, assim como uma fonte de água pura lava aquilo que estava sujo,
Deixa que a tua presença agora lave o interior desta alma. Que pensamentos pesados sejam levados embora. Que sentimentos de culpa sejam entregues aos teus pés. Que aquilo que não precisa mais ser carregado seja deixado diante de ti, porque tu não nos chamaste para viver oprimidos. Tu nos chamaste para viver livres. Livres, na verdade. Livres na tua presença. Livres no teu amor. Senhor, enquanto este momento continua, que o teu Espírito comece a trazer uma sensação profunda de descanso, não apenas no corpo, mas no coração, como se o peso estivesse sendo retirado devagar, como se as mãos do próprio Deus estivessem segurando a vida desta pessoa. Porque é exatamente isso que acontece quando confiamos em Ti. Tu sustentas, Tu guardas, Tu conduzes. Pai amado, que este filho e esta filha percebam algo importante agora. Eles não caminham sozinhos, mesmo nos dias em que tudo parecia difícil, mesmo nas noites em que o coração parecia apertado, mesmo nos momentos em que parecia que ninguém entendia o que estavam vivendo. Tu estavas ali, guardando, protegendo, acompanhando cada passo, e continuarás, porque o teu amor não é temporário, o teu cuidado não falha, a tua fidelidade não muda. Senhor, ensina este coração a descansar em Ti, a confiar que o amanhã está nas Tuas mãos, a lembrar que a história ainda está sendo escrita, que aquilo que hoje parece difícil pode se tornar testemunho amanhã, que aquilo que hoje parece uma luta pode se tornar vitória no tempo certo. Pai, que a gratidão comece a florescer suavemente dentro deste coração. Gratidão pelo ar que entra nos pulmões. Gratidão pela vida que ainda pulsa. Gratidão pela Tua presença que nunca abandona. Gratidão porque mesmo quando não entendemos tudo, Tu continuas conduzindo. E enquanto esta pessoa permanece aqui, deixa que uma paz profunda continue descendo. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das respostas. Uma paz que nasce simplesmente porque tu estás presente. Que o coração se acalme. Que os pensamentos desacelerem. Que a alma encontre descanso no teu amor. Pai querido, colocamos agora toda a vida deste filho e desta filha em Tuas mãos. Os sonhos, as preocupações, as decisões, os caminhos que ainda virão. Guarda cada área da vida deles. Protege a mente, fortalece o coração e enche completamente este lugar com a Tua presença. Que ao permanecer nesse momento de quietude, eles sintam que estão seguros em Ti. Seguros no cuidado do Pai, seguros na fidelidade do Senhor, seguros no amor que nunca falha. Agora respira devagar e deixa o coração descansar na presença de Deus. Se desejar, permaneça alguns instantes apenas sentindo essa paz, porque o Senhor está aqui e Ele continua cuidando de você. Pai amado, enquanto este momento continua em silêncio diante de Ti, deixa que o Teu Espírito Santo caminhe ainda mais fundo no interior deste filho e desta filha. Existem lugares dentro do coração humano que nem sempre sabemos explicar. Lugares formados por lembranças, experiências, alegrias e também por feridas. Mas Tu conheces todos esses lugares. Tu conheces aquilo que foi vivido há muitos anos. Tu conheces aquilo que aconteceu hoje. Tu conheces até mesmo aquilo que ainda está por vir. Por isso agora, Senhor, visita cada parte do interior desta pessoa. Que a Tua presença alcance as memórias que ainda trazem dor. Que o Teu amor toque os pensamentos que ainda carregam medo. Que a Tua verdade entre onde existia confusão. Porque quando o Senhor entra em um lugar da nossa vida, esse lugar começa a ser restaurado. Pai, muitas vezes o ser humano tenta carregar tudo sozinho, tenta resolver tudo com sua própria força.
Tenta esconder o que está sentindo. Tenta seguir em frente mesmo quando o coração está cansado. Mas o Senhor nunca pediu que vivêssemos assim. O Senhor nos convidou a lançar sobre ti todas as nossas preocupações. E é exatamente isso que fazemos agora. Tudo aquilo que pesa no coração deste filho e desta filha, nós entregamos nas tuas mãos. As preocupações com o amanhã, as decisões que precisam ser tomadas, as situações que parecem difíceis, tudo está diante de ti. Porque quando algo chega às tuas mãos, já não precisa mais permanecer como peso em nossos ombros. Senhor, deixa que agora uma paz profunda continue envolvendo esta pessoa. Uma paz que entra suavemente na mente. Uma paz que desacelera os pensamentos. Uma paz que acalma o coração. Como se o próprio Deus estivesse colocando as mãos sobre a vida deste filho e desta filha e dizendo: eu estou cuidando de você. Pai, que este filho e esta filha percebam algo muito importante agora. Eles não estão abandonados na vida. Existe um Deus que acompanha cada passo. Existe um Deus que vê cada lágrima. Existe um Deus que conhece cada batalha silenciosa. E esse Deus continua trabalhando, mesmo quando os olhos humanos não conseguem perceber. Senhor, permite que agora uma sensação profunda de segurança nasça dentro deste coração, como uma criança que repousa tranquila nos braços do Pai, sem medo, sem ansiedade, sem precisar entender tudo, apenas confiando. Porque confiar em Ti transforma o interior do homem e da mulher. Pai amado, se existe cansaço no corpo deste filho ou desta filha, renova agora as forças. Se existe peso na mente, traz descanso. Se existe dor na alma, derrama consolo. Se existe enfermidade no corpo, toca com o Teu poder restaurador. Que a Tua vida percorra agora cada parte do corpo desta pessoa. Que a Tua presença alcance cada célula. Que a Tua paz percorra cada pensamento. Porque Tu és o Deus que restaura aquilo que parecia enfraquecido. Tu és o Deus que fortalece aquilo que parecia quebrado. Tu és o Deus que traz vida onde parecia haver desgaste. Pai, colocamos diante de Ti também os caminhos desta pessoa, o futuro que ela ainda não conhece, as portas que ainda irão se abrir, as decisões que ainda virão. Guia cada passo, ilumina cada escolha, protege cada caminho. Que nenhuma decisão seja tomada longe da Tua direção, que nenhuma porta seja aberta sem a Tua mão. Que nenhum caminho seja seguido sem a Tua luz. Senhor, enquanto esta pessoa permanece aqui em quietude, deixa que uma gratidão profunda comece a nascer dentro dela. Gratidão porque o Senhor tem cuidado da sua história. Gratidão porque o Senhor nunca abandonou o seu caminho. Gratidão porque mesmo nos dias difíceis, a Tua mão continuou sustentando. Talvez muitas coisas ainda estejam sendo resolvidas. Talvez algumas respostas ainda estejam chegando. Mas uma coisa é certa: Tu continuas fiel. E por isso, o coração pode descansar. Pai querido, colocamos agora a vida deste filho e desta filha completamente em Tuas mãos. Guarda a mente deles. Protege o coração deles. Fortalece o espírito deles. Que a Tua presença permaneça envolvendo cada parte da sua vida. Que a paz que vem do Senhor permaneça dentro deles. E que, enquanto o coração se aquieta diante de Ti, esta pessoa sinta que está segura no cuidado do Pai. Porque Tu és o Deus que sustenta. Tu és o Deus que protege. Tu és o Deus que conduz cada passo. E agora, enquanto esta pessoa permanece nesse silêncio diante de Ti, que a Tua paz continue repousando sobre ela e que o coração possa simplesmente descansar na Tua presença. Em nome do Jesus Cristo, aquele que veio em Teu nome. Amém.